Oi! Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem para a noite, então eu vou começar com a pele, que eu sei que vocês gostam de ver, e aí eu comento o olho quando eu for começar, assim eu não fico muito tempo de cara lavada. Bom, eu vou usar essa base do Tom Ford, que é uma das bases que eu gosto pra noite. Eu vou até fazer um post sobre isso, das bases dia versus noite. Tem algumas que, quer dizer, claro que todas dá pra usar, tanto faz, mas essa aqui é uma que eu gosto mais pra noite ou ocasiões especiais. Então, essa base tem um pouco mais de cobertura do que as bases que eu costumo usar de dia. E ela tem aquele acabamento mais, que eu considero mais rico e festivo, meio acetinado, assim, com um pouco de... deixa a pele um pouco iluminada. Corretivo de sempre. Eu fiz essa maquiagem ontem e eu passei o Touche Eclat e hoje eu esqueci. Quando eu faço uma pele noturna eu gosto de usar. Eu gosto de usar ele de dia também. E dá pra passar por cima também, eu vou fazer assim. Vou espalhar com o pincel da base mesmo. Corretivo onde precisa. Eu uso muito essa paleta, né? Acho que vocês já repararam pelos créditos. Aí, como aqui tá verão, e eu quero entrar no clima do verão, apesar de eu não estar nem um pouco bronzeada, eu vou usar esse pó bronze com um pincel bem gordão, meio quase em tudo. Meio começa na bochecha e daí faz aquele 3, sabem? Que faz assim. Eu tô um pouco descoordenada. Como? E depois só um pouco, meio em tudo. Mas bem pouquinho. E deixando mais aqui. Pode puxar um pouco para o pescoço também. Daí eu vou usar o mesmo. O que eu usei ontem quando eu fiz foi o dessa paleta, da paleta Naked. Eu vou mudar de pincel, colocar com um que é mais focado, porque eu quero só marcar um pouquinho mais aqui, que à noite pode fazer mais marcado. Mas mesmo assim, estão vendo, né, que eu dou umas varridas no têmporas, tipo essa parte aqui. E já faz um côncavo. Blush. Eu também tô gostando de passar... Eu ganhei vários pincéis da Real Techniques novos, do pessoal da Eye Candy, que sempre me manda... Acho que todos os pincéis que eu tenho da Real Techniques, eles que me deram. Esse é o pincel de blush mesmo. Eu sempre passo com esse, né? Mais chanfrado. Eu tô gostando de usar com esse aqui, fica um efeito um pouco mais natural e menos rosa fofinho. Assim, fica mais geral. Aí, tô gostando de variar os efeitos um pouco. Sai cabelo. Iluminador. Vou passar com o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno, só dar uma limpadinha nele pra ele não ficar muito bronzeado. O olho ganha um pouco de cada. Um pouco de cada produto que vai na cara. Vai um pouco no olho. Bom, pele pronta e agora vamos para o olho. Eu vou fazer um olho que é super fácil pra noite, bem coringa. E eu vou fazer 2 em 1. Uma versão um pouco mais leve, que é a que eu usei, que eu fui jantar ontem com meu marido e aí eu fiz essa maquiagem. Mas dá pra elaborar ela, então eu vou fazer a primeira versão e depois eu vou elaborar em cima, que daí
dá até pra ir, assim, em casamento e é super fácil de fazer e não precisa de 1000 produtos. Eu peguei os produtos pra fazer ontem, literalmente os que estavam mais fácil acesso, porque eu tinha acabado de voltar do Brasil e tava aquela bagunça de necessaire e tal. Então eu vou usar algumas sombras da Naked 2, que eu vou mostrando ao longo do vídeo, que da última vez eu não mostrei e levei bronca. E um lápis que é esse aqui da NARS, é um lançamento. Ele é tipo aquele estilo escuro que não é preto, que eu gosto muito. Eu sempre uso esses lápis desses tipo aqui. A Clinique também tem uma linha que eu adoro. Ele é meio... é um preto com toque roxo. Não sei se dá pra ver bem. Tem um leve brilho, mas super pode ser um lápis preto qualquer, tá, gente? E aí, pra elaboração, eu vou usar uma sombra brilhosa, um pouquinho essa aqui da Stila, que eu até já usei em vídeo que vocês conhecem. De pincel, eu vou usar 3. Um médio, meio achatadinho, que é pra fazer, tipo, a base, pálpebra toda. Um pincel desse formato lápis, que é pra esfumar o lápis aqui rente aos cílios. E um pincel, tipo, meio entre eles dois de tamanho, ó, pra fazer o cantinho. E esse daqui também usa embaixo. Então, 3 pincéis meio básicos. Tá, então eu vou começar fazendo uma sombra, tipo, base para tudo. Uma sombra neutra marrom média. Eu vou usar a Tease da Naked 2. É uma das sombras que eu mais uso dessa paleta. Ah, eu esqueci de passar primer hoje. De novo, pra variar. Esqueci de passar no rosto e no olho. Essa aqui é tipo assim, passa na pálpebra inteira. Se você tem pálpebra gordinha, não tem problema, pode passar mesmo assim, faz assim e passa. Você passa em tudo, só que aí marca um pouco mais no côncavo, tipo, vai passando com o pincel deitado. Daí você marca um pouco o côncavo com a ponta dele. E daí depois você dá uma esfumada geral com a mão um pouco mais leve. Só pra expandir um pouco, sabe? Não precisa ficar só o côncavo de limite. Pode ir um pouquinho além e um pouquinho além também para os cantos. Tipo, básico. Daí, você pega o seu lápis e vai riscar rente aos cílios. Aqui é um risco meio de qualquer jeito, porque você vai esfumar depois. E eu já vou dar uma puxada, que você pode dar. Porque assim ele já vai ficar mais escuro na ponta. E aí, com o pincel lápis, eu vou usar essa sombra aqui, Busted. Ela não é preta, mas é escurona. Esfumar o traço com essa sombra. Daí aqui, vai muito do que você quer. Tipo, eu falei que eu ia fazer a versão média antes, né? Não muito exagerada pra elaborar depois. Então, você espalha. E aí, não precisa subir tudo, sabe? Vai morrendo a sombra. E aqui, você pode subir um pouquinho. Ou não. É tipo meio seguir o desenho do lápis que você já tinha feito. Se você quiser que ele fique mais marcado, o traço do lápis, você espera um pouquinho pra esfumar, que dele dá uma secada. Eu esperei um tempo, tipo, médio, sei lá, quanto tempo foi? 5 segundos? E aí ele secou um pouco, mas não totalmente, então deu pra esfumar um pouquinho. Eu vou reforçar o cantinho com aquele outro pincel, a mesma sombra Busted, só pra dar uma reforçada aqui. Ah, um detalhe. Dá pra fazer com aquele outro pincel, pra falar bem a verdade. Ah, uma coisa que eu não falei. Não precisa ir em cima, tipo, desde rente aos cílios.
Que assim você já deixa ele mais marcado ali rente aos cílios. Às vezes fica caca, tipo, meio marcado, mas é por isso que depois, no fim de tudo, a gente dá uma última passada do pincel para garantir que tudo, as sombras fiquem unidas. O canto reforçado. Com aquele primeiro pincel, dá uma esfumada geral para migrar. Migrar? Migrar? Mesclar. Ah, que louca. Tá. E aí embaixo você pega o lápis e risca. E risca naquele esquema meio pintando os cílios. É tipo na linha d'água e em cima dos cílios. Pode borrar, não tem problema. Que daí você vai usar o pincel lápis. Eu nem passei sombra nele, tá? Tá só com um restinho. Você também pode fazer isso com o dedo. Mas é que assim já dá um sombreado. Já vê, junta um pouco da sombra que tava antes. Daí fica assim. Já tá bem noturno, né? Curvex e rímel. Como sempre, eu tô falando, né? Mas é uma maquiagem bem rapidinha de fazer e não tem muito segredo. Uma camada leve. Espera uns minutos. Gente, vocês não sabem, hoje o esquilo passou um pouco mais cedo. E eu tirei uma foto dele. Acho que eu vou pôr na edição. Aí vocês vão poder conhecer meu companheiro de filmagem. Aí pode dar uma exageradinha no rímel, se você gostar ou não. E pronto! Você está pronta! Falta só passar batom. Eu vou usar um nude que não é tão apagado, que é esse aqui da Kiko, aquela marca italiana Baratex. Gosto muito da cor desse batom. Tem um toque meio rosado, então ele não fica tão aquela coisa morta que eu gosto. E aí, você está pronta a maquiagem número 1. E aí você pode fazer a mesma coisa, só que com mais amplitude das sombras escuras e tipo mais forte. Então, na hora que você tava lá riscando, bom, vai ser meio engraçado fazer em cima, porque teoricamente você já faria desde o começo, mas é só pra vocês verem, tipo, o lápis eu risquei menos, então o lápis você riscaria mais. Poderia ter feito mais forte. Forte não, né? Mais largo. E aí, na hora de esfumar com a sombra escura, você também pode fazer tudo, mas ocupando um pedaço maior da pálpebra. Mesmo se você tem pálpebra gordinha, que acho que hoje em dia é uma das maiores reclamações que eu recebo, olha as maquiagens da Jennifer Lawrence, porque ela é muito boa e ela varia pra caramba e dá pra ver que não tem, não é um impedimento pra fazer maquiagens, né, a pálpebra gordinha. Tem um post até no blog, eu vou linkar aqui embaixo, que eu peguei várias fotos dela pra realmente usar como inspiração para quem tem pálpebra gordinha. Então, vocês estão vendo que eu tô usando a sombra escura pra fazer mais forte, e daí você sempre lembra do côncavo, amigo, marcando aqui. Se você não tem côncavo, você cria um, que é meio essa região, tipo, em cima, onde termina, sabe quando você aperta o olho assim? E você sente uma... E aí, lembrando sempre de dar o acabamento com um pincel mais largo, só pra ficar a passagem de cor mais bonitinha. E aí, eu vou usar a mesma sombra, mas você, por exemplo, eu tô usando essa aqui
É a Busted ainda, né? A mesma que eu usei no começo. Mas, por exemplo, eu poderia pegar a preta agora, que é mais escura que ela, pra fazer o canto. Mas, porque eu não quero usar muitos produtos, pra vocês não acharem que é um complicador da maquiagem. E aí eu vou só reforçar ela aqui nesse canto. E aí, por exemplo, aqui você pode fazer um formato mais puxado ou mais redondo. Hoje eu tô fazendo um pouco mais redondo. E você pode também, na parte de baixo, que se você tem muita olheira é bom não fazer tanto, né? Mas pegar também a sombra, porque lembra que eu tinha feito... Lembra é ótimo, né? Parece que faz horas e aí você já esqueceu. Eu tinha esfumado com pincel sem sombra. Então agora eu vou usar um pouco de sombra. Ó, acho que assim dá pra ver bem a diferença dos dois, né? E aí, já que a gente tá elaborando, eu vou passar uma sombra brilhosa, que vocês sabem que eu gosto muito. Só um pouquinho. Pode ser a própria sombra brilhosa que tiver na paleta, né, no caso. E aí eu vou passar aqui no centro, canto interno e centro. Pode ser uma sombra em pó, pode ser cremosa. E aí, só pra dar aquele chance quando você pisca. E mais rímel, que também dá uma dramatizada. O outro olho, lápis. Ah, e daí também é legal você reforçar o lápis da linha d'água, então fazer com um pouco mais de convicção. Pode até vir, sabe, mais pra cá, assim, que eu não tinha vindo. Na verdade é porque eu esqueci mesmo. O ideal seria fazer isso antes da sombra, porque daí você faz e esfuma. Mas também funciona assim. Outra coisa, esse lápis que eu tô usando, como eu falei no começo, não é totalmente preto. Se você quiser, dá também pra fazer isso com um preto, que vai ficar mais escuro. Mas eu gosto do efeito desses escuros que não são pretos, porque dá, tipo, uma coisa um pouquinho diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo mundo arrasando na maquiagem noturna. E até a próxima quarta. E inscrevam-se no canal, que eu nunca lembro de falar. E deem like, que eu também nunca lembro.